Bom dia, crianças. Hoje é o nosso terceiro encontro, ok? Vou compartilhar aqui com vocês na tela o documento do resumo da nossa aula hoje. Só que antes disso, eu queria relembrar vocês. Se vocês tiverem dúvidas do último encontro, da nossa última videoaula, vocês anotem aí no caderno, tá certo? A sua maneira mesmo, faça a sua perguntinha, o que você gostaria de colocar com relação à aula. E vocês postem lá na ferramenta. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso resumo, ok? Só um momentinho. Só um momentinho. Então, vamos lá. Ok. Vocês vão acompanhando aí, acho que facilita. Então, a aula na TV, tá? Hoje ou... Não, ontem, vocês ouviram o conto Chapeuzinho Vermelho. Foi ou não foi? Né? Quem conhece essa história, não é? Eu imagino que muitos de vocês conhecem a história. É uma história bastante contada, está bem? Então, eu imagino que todos vocês conhecem, ok? Por que essa história, ela é um conto, tá bom? É um conto. Quem saberia me dizer por que essa história é um conto, tá? E não um poema, tá bom? É um conto e não um poema. Quem gostaria de me dizer? Depois eu volto à história. Então, vocês gostaram da história da Chapeuzinho Vermelho? Eu imagino que tenham gostado. Onde ela acontece? Em que lugar? Toda história tem um ambiente em que ela acontece. Então, essa história ela acontece em uma floresta. Quais são os seus personagens? Tá? Então, quem são os personagens? Vão relembrando aí, tá? Na mente de vocês. É a Chapeuzinho Vermelho, a mãe dela, a vovozinha, o lobo, tá bem? E o caçador, ok? Vocês sabem por que a personagem principal dessa história, que é a Chapeuzinho Vermelho, não é? É chamada de Chapeuzinho Vermelho? Quem sabe? Ah, eu penso que vocês sabem. O que ela usa? Um chapeuzinho. Qual é a cor? Vermelho. Então, é por isso que ela é chamada de Chapeuzinho Vermelho. E o que ela foi deixar na casa da sua avó? E o que sua avó tinha? Ah, na história diz que a vovó estava um pouco adoentada, não é? Ela estava um pouco gripada, não estava bem. E aí ela resolveu ir lá deixar uma cesta de doces. E então ela saiu de casa, prometeu à mãe, não era? Que iria e que voltava logo, tá bom? E aí teve algo, um fato inesperado que aconteceu a ela durante a sua ida no caminho. E o que foi que aconteceu? Quem sabe? Vão buscando aí na mente, vão relembrando a história. Ah, apareceu um lobo que queria comer a Chapeuzinho. E a Chapeuzinho, no primeiro momento, ficou um pouco assustada com a presença do lobo. Mas depois, ela até conversou com ele. Estava mais tranquila. Mas logo ela foi, tá? Ela chegou até a casa da sua avó. Não foi isso? Relembrar um pouco da história? Ok. Agora me digam, por que essa história é um conto, tá? E não um poema, tá certo? Ou seja, ela é um conto porque, primeiramente, é uma história que faz parte da nossa imaginação. Ela foi inventada, não é? Ela foi criada, tá certo? Tia Selma, mas a maioria das histórias elas são criadas, né? O poema também foi criado, mas ela não foi só, né, imaginada e criada, ela tem outras características. Por exemplo, ela é uma história que termina com um final feliz. Ela é uma história que tem um bem contra o mal. Ou seja, o lobo aí,
é um personagem muito mau, que planeja toda uma maldade e executa, e faz. Ele engole a vovozinha e também deseja engolir a Chapeuzinho Vermelho. Mas ao final da história, o caçador chega e resolve tudo. Então, nessa história tem o bem e o mal, mas o bem vence. E o final dessa história é feliz. Outro aspecto importante é que tem encantamento. Qual é o encantamento desta história? É que o lobo fala. E o lobo, na verdade, ele é um animal. E é um animal não pensante e ele não fala. Essa é uma característica dos humanos. Então tá aí o encantamento. Como é que um animal numa história fala? Outro encantamento. Como é que o caçador abre a barriga do lobo e tira a vovozinha viva, viva? É outro encantamento. Então os contos, a principal característica deles é que eles têm bem e o mal, e o bem vence, eles terminam com um final feliz e tem encantamento. Por isso ele é um conto. E não é um poema, porque o poema é diferente, tá? O poema tem uma estrutura diferente, ele tem verso, ele tem estrofe, tá? E ele também, apesar dele também servir para divertir, e as histórias, os contos também servem para divertir, mas a fundamental diferença é que o conto tem encantamento. E os animais, tá aí? Tem animais que falam, né? A vovó saiu viva da barriga. Isso é impossível, a gente tirar alguém vivo dentro da barriga, seja de um animal ou seja de uma pessoa. Não tem como, não é isso? Então, essas são uma das principais características. Depois a tia vai retomar novamente. Todas essas características dos contos. Agora me diga aí, quem conhece a história não, a música da Chapeuzinho Vermelho? Vamos cantar? Ela diz que a tia Selma não é muito boa de cantar, mas a tia Selma vai tentar, tá bom? Diz assim: pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junta a vovozinha. Eu só digo vovozinha e não é vovozinha. Junto à mamãezinha, dormirei contente. Vamos voltar, que tia Selma no final disse foi outra coisa. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Gostaram? Vocês podem ir lá no Google, no celular da mamãe, do papai, da titia, do tio. Vão lá no Google e coloquem assim, vídeo, música, Chapeuzinho Vermelho. Vídeo da música, Chapeuzinho Vermelho. E vocês vão poder cantar. Rapidinho aparece, tá bom? Essa mesma música. Agora vamos olhar aqui para essa estrutura dessa música. Olha só. Como é que eu chamo isso aqui? Essa primeira parte? Olha, o texto está dividido em partes, olha só. Ó, pela estrada fora eu vou bem sozinho, levar esses dois para a vovozinha. A primeira parte. A outra parte. Ela mora longe, o caminho é deserto, o lobo mal passeia aqui por perto. É a segunda parte. Ok, terceira parte. Mas à tardinha, ao sol poente, junta a mamãezinha, dormirei contente. É a terceira parte. Como é que eu chamo estes textos? Que gênero de texto é esse? Em que ele tem várias partes. E olha, tem uma certa distância entre uma parte e outra. Ele é chamado de quê? E cada linha é chamada de quê? Antes eu me lembrei. Cada parte dessa é chamada de
estrofe e cada linha é chamada de versos. Contem quantos versos, contem quantas estrofes tem esse texto. E que gênero de texto é esse? Não vou dizer. Quero que vocês descubram. Tem outro elemento esse texto. Vamos ver se ele apresenta rimas. Sozinha, inha, vovozinha, rimou. Sozinha, olha só. Sozinha rima com vovozinha. Olha só, crianças. Olha só, segunda estrofe. Deserto, rima com quem? Com perto. Olha só. Erto e erto. Poente rima com quem? Quem descobre? Rapidão. Professora rima com contente. Vocês estão sabendo, vocês estão lembrando. Tenho certeza que vocês estão. Olha o tanto de rima. Então, um texto que tem estrofes, versos e rimas. Qual é o gênero desse texto? Tenho certeza que vocês já sabem. Certeza. Nós estamos, isso foi na nossa última aula, a tia Selma fez lá com Poemas Borboleta, de Vinícius de Moraes. Não foi mesmo? Então, agora, depois que você lê o texto, depois você volta, tá? Lê o texto novamente. Agora nós vamos para umas questões que vocês vão copiar no caderno. Diz assim, leia as questões, copie no caderno e responda-as. Qual o gênero do texto musicado que acabamos de ler? Qual é o gênero do texto da música? O texto musicado foi a música que nós acabamos de ver. Qual é o gênero? Aí você bota respostas completas. O gênero do texto é tal. Explique sua resposta. Você vai dizer se ele é uma fábula, ele é um conto, ele é um poema, e você vai dizer por quê. Tá? Acabamos de retomar. Por quê? Esse texto é o quê? Aí você completa. Por isso, porque ele tem isso, porque ele apresenta isso. Entendeu? 2. Qual personagem da história fala a música? Qual é o personagem? Tá? Qual o personagem principal? Acho que a tia Selma tinha que ter botado aqui. Qual o personagem principal da história fala a música? Não é? Você vai dizer, eita, tia Selma, tu colocou e tem 2 personagens na história. Então você coloca os 2. Tá? Como você descobriu? Que aqui a tia Selma esqueceu de botar a palavra principal. A tia Selma só quer a principal, personagem principal da que fala lá na música. Como você descobriu? Tia Selma, eu descobri isso porque lá no texto tem isso. Na música fala assim. Ok? 3. Qual o significado da expressão? O caminho é deserto. Qual o significado quando ele diz que o caminho é deserto? Aí você vai dizer, tia Selma, quando ele diz assim, o caminho é deserto, é por isso. Pare para pensar. O que é deserto? Quem não souber o que é deserto, pega o dicionário, tá? Tia Selma, não tem um dicionário na minha casa. Vai lá no Google, bota assim, significado da palavra deserto. Aí você encontra, aí você vai saber o que é um caminho deserto. Combinado? Se não souber, deixa a perguntinha aí e tira as dúvidas comigo lá via WhatsApp. 4. Em que período do dia Chapeuzinho imagina que chegará à sua casa? De volta para a casa da mamãe. Lá no texto da música vai dar uma dica. Quais são os períodos do dia? Eu acho que vocês sabem. Os períodos do dia é manhã, tarde e noite. Lá no texto tem uma palavrinha que vai, tá, se referir a que período da noite a Chapeuzinho imaginava estar de volta à casa da sua mãe, à sua casa, ok? 5. Que sentimento Chapeuzinho imagina ter ao encontrar a sua avó? Qual é o sentimento dela? Vá lá na história, na música, leia, tá? Vá na música, leia e você vai descobrir, tá bom? Atenção no momento, tenha bastante atenção. Tá aqui a música, eu tô voltando a música para você saber. Tá aqui a música aqui, ó. Tá? Essa aqui. E você vai responder as questões. Então, vamos lá, continuando.
Aí, tia Selma, coloca aqui pra gente brincar. Tá? Você vê a atenção de vocês. Vamos brincar? Jogo dos 5 erros, não é dos 7. Você vai olhar, comparar essas imagens e você vai descobrir aí os 5 erros que tem nela. Muita atenção. Quero ver como é que você está com relação à sua atenção. Foco. Olha para essa e olha para essa. O que tem nessa primeira que não tem na segunda? A tia Samba assim, observe bem as imagens, encontre 5 erros e faça uma lista, tá bom? Então, você vai listar os erros. Então, vamos aqui. Como é uma lista, tia Selma? Uma lista também é um gênero textual. Você pode fazer uma lista na horizontal, tá ok? Na horizontal assim, ó. Assim, na horizontal, colocando vírgula para separar. Vamos dizer que for, sei lá, o erro seja a orelha do lobo. Aí você bota assim, orelha do lobo, aí vírgula. Sei lá, olho da Chapeuzinho. Aí você bota, olho da Chapeuzinho, escreve assim. Ou na vertical, assim, ó. Na vertical, assim, ó. Então, uma lista pode ser feita assim ou assim. Você escolhe o formato da sua lista, que uma lista também é gênero textual. Tia Selma está retomando que nós já tínhamos estudados esse gênero. Também, que a lista façam caprichem. As questões não são muitas, copiem as questões. Tia Selma gostaria que vocês copiassem as questões, combinado? E lá no caderninho, faz o cabeçalho, bem organizado, bota a atividade, coloca a data, seu nome, todo direitinho. Aí você copia as questões, só são 5 questõezinhos, 6 com essa. Combinado? E posta lá no WhatsApp para a tia Selma ver. A tia Selma vai ficar muito feliz, tá bom? Na hora que vir, eu vou dar um ok para vocês. Então, sucesso, crianças, capriche. E as dúvidas, anote. Beijo.